Olá, alunos. Esta aula é sobre a avaliação de língua portuguesa, direcionada aos alunos que estão matriculados na disciplina de orientação para o estágio supervisionado e no estágio supervisionado de língua portuguesa, né? Os alunos do curso de letras, né? Então, como eu havia colocado no cronograma, esta aula vai falar sobre os processos avaliativos, né? No componente curricular língua portuguesa, certo? Então vamos lá. Aí eu gostaria de iniciar com esta frase, né? Com esses versos do Álvaro de Campos, que ele fala bem assim: sim, sou eu mesmo, tal qual resultei de tudo, espécie de acessório sobressalente próprio, arredores irregulares da minha emoção sincera. Sou eu aqui em mim, sou eu. Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou. Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma. Quanto amei ou deixei de amar, é a mesma saudade em mim. Álvaro de Campos. É, esses versos, quando eu penso em avaliação, penso nesses versos. Por que penso neles? Porque os processos avaliativos, eles parecem que eles não fazem parte do currículo, mas eles são uma própria materialização do currículo. A partir dos processos avaliativos, o professor também, ele não só diagnostica, mas ele também ensina, né? Dentro do ensino superior, por exemplo, os processos avaliativos acabam sendo uma própria metodologia de ensino, eu sempre defendo isso, né? Então a gente precisa pensar nos processos avaliativos com muito cuidado, né? Quais são as características dos processos avaliativos que estamos adotando para determinados componentes curriculares, certo? E dentro desses componentes curriculares, quais são os processos avaliativos, os instrumentos avaliativos mais coerentes, né, com os nossos objetivos? Qual o objetivo do professor a selecionar determinado instrumento avaliativo, entendeu? Então, é por isso que eu chamo muita atenção que todos esses processos nos formam. Então, as avaliações, a gente nunca esquece das avaliações, né? Então, que a gente passa. Eu, por exemplo, eu sempre me lembro das minhas avaliações que fiz e lembro muito bem dos processos avaliativos externos, né? Dos concursos, né? Que participei, entendeu? Então, muitas coisas que eu errei ali, eu fiz o possível para não errar mais. Então, nos marca e a gente aprende nesses processos. Então, tudo isso nos forma. Então, avaliar faz parte da vida, né? Avaliamos em diferentes momentos, com diferentes finalidades. Avaliamos para identificar os conhecimentos prévios dos alunos e trabalhar a partir deles. Avaliamos para conhecer as dificuldades dos alunos e, assim, planejar atividades adequadas para ajudá-los a superá-las. Avaliamos para verificar se eles aprenderam o que nós ensinamos e, assim, decidir se precisamos retomar os conceitos trabalhados naquele momento. Avaliamos para verificar se os alunos estão em condições para progredir para um nível escolar mais avançado. Avaliamos para verificar se nossas estratégias de ensino estão dando certo ou se precisamos modificá-las. Então, avaliamos por vários objetivos, por vários motivos a gente desenvolve um processo avaliativo dentro da escola, né? Então, antes de pensar nos processos avaliativos, vamos pensar nas práticas de linguagem. Se eu vou pensar em um processo avaliativo do componente curricular língua portuguesa, eu preciso pensar nas práticas de linguagens que fazem parte desse componente, de modo que eu possa escolher um instrumento avaliativo, um processo avaliativo mais coerente com aquela prática de linguagem, certinho? Então, eu já falei para vocês, né? Vocês vão olhar esses slides aqui, vocês vão lembrar que eu gravei uma aula, né? Que está até gravada no canal ainda, que ainda está no canal, que fala exatamente sobre as práticas de linguagem. Então, é preciso retomar. Se for necessário, vocês ir lá assistir essas práticas de linguagem. No entanto, eu vou passar rapidamente aqui só as habilidades, né? Que são dentro dessas práticas de linguagem. Então, quais são as práticas de linguagem, né, dentro de do componente curricular língua portuguesa? Oralidade, né, que significa
que está relacionado a essa prática oral que eu tenho com os textos de comunicação oral, né? A leitura, né? Eu ler, escutar a leitura do outro, né? E essa leitura, ela tanto está relacionada às interpretações, por exemplo, como é que em algumas situações eu vou fazer desenvolver, né, uma atividade de interpretação de texto, que só será possível se eu tiver realizado uma boa leitura, né? Então, a leitura, escuta a leitura do outro a partir da oralidade, né? Então, vamos aí. A partir da exposição de textos orais. Produção escrita, a produção escrita e multissemiótica, né? Que é a produção textual, né? Os textos que eu produzo escrito, e também multissemiótica, que são os posts, são os memes, são essas imagens, esses textos, essas produções que tem texto, né, verbal, imagens, tem os textos verbal e não verbal, tem o movimento, tem música, né? Então, que são produções também. Então, a análise linguística, que eu sempre chamo a atenção para vocês, que é a antiga gramática, né? Semiótica, que envolve conhecimentos linguísticos sobre o sistema da escrita, o sistema da língua e a norma padrão, textuais, discursivos e sobre os modos de organização dos elementos de outras semióticas, né? Então, esses quatro práticas de linguagens, eu preciso ter sempre em mente, quando eu vou planejar minhas aulas, quando eu escolho um texto, quando eu vou trabalhar determinados conceitos, quando eu vou desenvolver minha metodologia e eu preciso pensar nessas quatro práticas de linguagem. Então, como é que eu poderia deixar de pensar nessas quatro práticas de linguagens no momento da avaliação? Não posso deixar. Porque se eu só peço ao aluno para produzir textos escritos, o único tipo de avaliação que eu faço, essa avaliação nunca vai contemplar a oralidade. Ela não contempla aí também a leitura, né? Então ela também não vai completar, não vai também essa questão, como é que eu vou avaliar no texto apenas assim, na produção apenas, como é que eu vou avaliar a análise linguística, né? Então isso eu tenho que pensar, certinho? Então é o seguinte, oralidade. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma habilidade que está relacionada, que está dentro dessa prática de linguagem e oralidade. Ela é uma habilidade do sexto ao nono ano, né? De língua portuguesa. Ler em voz alta textos literários diversos. Ler em voz alta. Textos literários diversos, como contos de suspense, crônica, críticas, bem como leituras orais capituladas, compartilhadas ou não com o professor, de livros de maior extensão, narrativas de enigma de literatura juvenil. Então, o que acontece? A partir de um texto, qual é o objetivo? Eu vou elaborar uma avaliação que vai avaliar, né, a oralidade do aluno, que vai avaliar o meu processo de ensino, se eu estou desenvolvendo uma prática pedagógica em que meus alunos, de fato, estão alcançando os objetivos relacionados à oralidade, se eles estão alcançando essas habilidades relacionadas à oralidade. Então, em várias situações, eu vou ter que, por exemplo, um texto que eles leem, faz leitura individual e silenciosa, que eles fazem interpretação para avaliar a leitura, eles precisam ler esses textos, alguns textos em voz alta, para que eu possa argumentar e debater, para que a gente possa estar desenvolvendo essas habilidades relacionadas à oralidade, tá bom? Leitura, uma habilidade relacionada à leitura, né? Participar de práticas de compartilhamento, de leitura e recepção de obras literárias, manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias. Aí você vai percebendo aí como é que essa habilidade, ela também está relacionada não só à leitura, mas como também ao alcance do aluno na questão da oralidade, né? Olha as situações aí, mas eu tenho que fazer isso de forma consciente. Eu não posso selecionar determinadas habilidades, metodologias, e aí, na avaliação,
sem pensar nessas características específicas das práticas de linguagem. E aí, o que fica muito sério? Que parece que quando eu vou elaborar um processo, uma aula, eu penso primeiramente na avaliação. E eu não posso pensar na avaliação sem pensar na especificidade de cada componente curricular, de cada prática curricular dentro do componente curricular de língua portuguesa, né? Cada prática de linguagem. Então, essa é uma habilidade relacionada à leitura. Vamos uma habilidade relacionada à produção de texto? Essa daqui é elaborar texto teatral. Olha como é que é interessante elaborar texto teatral a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas, de enigma, novelas, biografias, romanceadas, crônicas, entre outros. Olha como é que é interessante. Como é que eu vou trazendo a oralidade, a leitura aqui nessa questão de produção de texto? Mas aí o que acontece? Eu vou fazer um teatro. Aí, meninos, vamos fazer um teatro? Vamos criar falas. A partir de que eu estou fazendo isso? Com qual objetivo eu estou pedindo para meus alunos fazer um teatro? Esse teatro, se é avaliativo, eu vou avaliar o quê? A produção deles, a oralidade deles, a leitura deles. Olha como é que as coisas vão se amarrando, mas eu fazendo isso de forma consciente. Elaborar texto teatral. Beleza, então a partir do momento que eu estou elaborando texto teatral, eu estou elaborando, escrevendo. Então, a prática de representação ali, ela vai a partir de um texto escrito, de uma produção, entendeu? Então, o foco é nessa produção textual. Eu vou produzir a parte principal. Se esse aluno vai fazer uma representação teatral, artística bem ou não, isso aí é outra coisa. Por quê? Porque ali não é um curso de teatro, entendeu? Então, mas ele fez qual o objetivo principal? Foi a produção de texto. Então, o objetivo que o professor tinha da aula dele era a produção dessa elaboração desse texto teatral. Mas a partir de quê? Da adaptação de romance. Então, para isso, ele vai ter que ler o romance. Ele lê, aí vem a leitura, lê o romance. Né? A partir da leitura do romance, ele vai elaborar um texto, produção de texto. E depois ele vai falar, e nesse momento, ele, nos ensaios, ele vai estar interagindo oralmente uns com os outros, e eu trabalho e avalio a oralidade, né? Vamos aí para a análise linguística, né? Semiótica. É uma habilidade do sexto e sétimo ano, viu? Utilizar ou produzir textos do campo artístico literário, recursos de coesão referencial, léxica e pronominal, e sequencial em outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho o seguinte. Eu tenho a utilização. Eu vou utilizar o produzir texto de campo. Aí eu venho amarrando. Vamos pensar aqui? Eu vou produzir um texto do campo artístico literário, mas eu vou produzir lá, vamos pensar lá na produção lá da outra habilidade, né? Eu vou produzir um texto para fazer uma representação teatral com ele. E aí, esse texto que eu vou produzir, ele vai ser representado oralmente, mas ele só foi possível a partir de uma leitura que eu fiz do romance, né? Então, e agora o professor vai prestar atenção e vai chamar ali, conversar com os alunos, dar aula, interagir com os alunos, pensando na utilização de determinados recursos de coesão. Então, vem aí a análise linguística, então vamos as preposições, né? Gente, isso aqui, é por isso que o professor tem envolvido em tudo. Se ele vai elaborar, pedir o aluno para... É muito errado quando o professor, ele simplesmente coloca o aluno para produzir um texto e uma produção artística, um teatro em casa, simplesmente assim. Menino, você vai apresentar um texto, vai apresentar aqui um teatro a partir do romance A Mão e a Lua.
E aí o aluno, ele lê do jeito que ele quer, lá na casa dele, ele faz o resumo, a adaptação da forma dele, e aí ele faz isso sem consciência, porque ele faz isso sem a intervenção do professor. Isso aí é ruim, pois o professor, ele tem uma responsabilidade. Quando o aluno, o primeiro, quando você vai trabalhar teatro com os alunos, você tem que fazer isso em sala, primeiramente. Ele tem que compreender que ele vai trabalhar a oralidade, que vai desenvolver ali a leitura, que ele vai desenvolver a escrita e aí a análise linguística. Porque os elementos de coesão, preposição, por exemplo, olha, isso aqui de uma preposição que é usada, traz essas frases para o quadro, e conversa com o aluno sobre essas frases, enfatiza ali o uso daqueles elementos ali, que se essa preposição fosse trocada por esta outra, como é que ficaria? Vocês estão entendendo? Porque o que acontece? Se eu simplesmente, gente, ó, vocês vão fazer um teatro sobre o texto, o espelho, né? O conto espelho, né? De Machado de Assis. E vão aí tal dia para apresentar. Aí essas questões é ruim, porque o aluno ele vai fazendo sem reflexão, sem uma intervenção de uma pessoa mais experiente que é o professor, sem uma intervenção direta, né? Então, e aí a gente fica complicado esses processos de avaliativo dessa forma. Aí o professor vai avaliar o quê? Naquela representação teatral, só a oralidade do aluno? E aí, não é um curso de teatro, a educação básica, nem, por exemplo, um curso de licenciatura. Então, o que é mais importante? É a representação, como é que esse aluno representou, e como é que fica a questão da oralidade, como é que fica a produção de texto, como é que fica a leitura, como é que fica a análise linguística nesse trabalho avaliativo, certinho? Então, o trabalho com texto na escola deve considerar, em primeiríssimo lugar, a diversidade de gêneros textuais e nesses a diversidade de ideologias que, de resto, traduz a diversidade do nosso próprio cotidiano, diversidade de suportes e usos sociais, diversidade de situações didáticas e de material didático. Essa aqui é uma citação que está no livro que eu me inspirei para dar essa aula, né, que eu me baseei, está lá no final nas referências. Mas aí vamos aí, era para ter colocado a página, não coloquei. Ficou essa falha, mas tá lá numa citação deste livro lá, tá no final das referências, tá bom? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aí, que além disso, debate das ideologias inseridas nos diversos gêneros textuais é importante. Então eu dei um exemplo aí, como eu sou professora de literatura, eu acabo chamando muita atenção para o campo artístico literário, para os textos literários, romances. Os romances, os contos, né, poemas, tá? Mas aí, os diversos gêneros textuais, né? Um artigo de opinião, vou trabalhar um artigo de opinião, vou criar um poema a partir desse artigo de opinião. Aí eu vou precisar entender com meus alunos, junto com o meu aluno, amadurecer a compreensão do que é o artigo, quais são as características de um artigo, quais são as características de romance, qual a finalidade de cada gênero, e assim eu avançar com o meu aluno para comparar a partir do conhecimento de cada um. Sempre lembrando dessa questão da diversidade textual dentro da escola. E os diversos suportes, né? Instrumentos avaliativos. Suporte, lembrando que o quê? Por exemplo, o romance está qual é o suporte do romance? Um livro. Ele também tem em forma de PDF pelos meios digitais. Um poema. Um post. Eles têm suportes diferentes. Então, vamos falar um pouco dos instrumentos avaliativos. A criação de um instrumento de avaliação, a criação de instrumentos de avaliação variados, que possam contemplar alunos com diferentes níveis de conhecimento sobre escrita, precisa ser um dos focos do debate dos professores. Tal proposta, em muito, distancia das que buscam apenas selecionar alunos bons. Ela prevê uma tomada de decisão acerca de como atender alunos com diferentes bagagens de saberes, garantindo que a aprendizagem ocorra. Então, o que está chamando essa fala aí também, que está lá nesse livro, nessa obra em PDF que eu também vou disponibilizar para vocês, muito boa, é o quê? É a fala
uma preocupação com o que tem nessa fala, é uma preocupação com os alunos, com o desenvolvimento dos alunos, não simplesmente dizer que esse aluno é bom, esse aluno não é, esse aluno conseguiu aprender, esse aluno não conseguiu, não é esse o objetivo. Mas alunos que têm diferentes saberes, alunos, por exemplo, que têm facilidade em fazer exposição oral. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho muita dificuldade em fazer exposição oral no sentido de representação. Eu não consigo decorar falas. Eu posso aprender um livro de 500 páginas e falar sobre ele, mas eu não consigo gravar 10 frases que tiver nele igualzinho. Eu sempre vou mudar. Eu não consigo gravar ao pé da letra. Então, eu não consigo. E sim, sem falar na dificuldade de dicção, que às vezes eu enrolo em algumas palavras, mas tem muita facilidade para escrever. Muita facilidade para escrever. Que são. Essa facilidade de escrever não está relacionada, por exemplo, está relacionada à escrita, mas não necessariamente ao uso da análise, ao uso da gramática. Então, vou escrever pppppp, mas aí eu volto tendo que fazer todo o trabalho de coerência, questões de coerência, né? Então, vou tendo que, aí vou escrevendo sem fazer aquelas coerências, depois eu volto dando uma olhada. Então, sempre tive isso. Então, os meus colegas. Mas só que acontece? A minha oralidade ela foi deixando de lado, porque eu tinha facilidade nisso, eu trabalhava isso. Então, o objetivo também de pensar no que eu tenho facilidade, mas também como é que eu posso desenvolver aqueles elementos que eu tenho dificuldade. E eu ajudando o meu colega, por exemplo, se eu tenho mais num grupo, eu tenho mais facilidade para escrever, como é que o meu aluno, meu colega, vai me ajudar ele tem mais facilidade na oralidade, como ele pode me ajudar na questão da oralidade e eu ajudar ele na escrita. Esses são os objetivos e outro que tem mais facilidade da gramática, me ajudar nessa revisão. Mas se esse trabalho ele é feito de forma individual, ele não ajuda os alunos se desenvolverem nessa questão dos agrupamentos, né? Tá bom? A recorrente queixa entre professores, especialmente os de português, sobre a falta de interesse do aluno pela leitura, sem querer dar explicações simplistas para um problema tão importante, pode ser creditada ao que nós, professores, fazemos com o texto na sala de aula. Textos inadequados para a faixa etária e os interesses do grupo classe, associados aos exercícios enfadonhos e sem significados. As fichas de leitura, as provas do livro paradidático, tudo isso certamente pode contribuir para que o aluno não desenvolva o gosto pela leitura. Então, gente, tem hora que você vai ter que passar um texto para o aluno ler para ler. Então, vamos só ler hoje, vamos só fazer essa leitura hoje, só vamos ler. Mas só que há uma cultura dentro da escola, e aí vocês vão lembrar de vocês mesmos, por exemplo, quando um professor pede só para ler, vai ler para quê? Se não vai valer ponto, não quer ler. Então, aí o professor vai desenvolvendo uma cultura que o professor acaba fazendo isso, mas fazendo só atividades de leitura, atividades avaliativas. E a leitura, que era para ser prazerosa de um texto literário, ou um texto informativo, ela vai se tornando cansativa, ruim, né? O aluno vai desenvolvendo uma certa resistência por causa disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. De modo que um texto avaliativo, que a gente pode estar desenvolvendo provas, processos avaliativos, onde o aluno simplesmente leia e debata na sala de aula. Um sarau, ele pode ser avaliativo, sem ele tornar aquela coisa assim de, nossa, vai valer quantos pontos eu vou me prejudicar se eu não fazer uma boa performance. Então, algumas atividades, a gente precisa pensar como é que a gente desenvolve esses processos avaliativos de leitura. Como é que são os processos avaliativos de leitura? Né? Então, como é que eu vou avaliar de forma que eu não torne essas atividades tão cansativas e que vai prejudicando o desenvolvimento, o hábito, esse processo que eu quero de desenvolver meu aluno um bom leitor. Então, alguns instrumentos avaliativos, né? Vamos pensar aí na educação básica, né? Vocês que vão se formar, estão se formando para professores para atuar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, vamos pensar aí. Qual o objetivo do processo avaliativo quando eu escolho a prova discursiva? Quando eu escolho a prova objetiva?
quando eu escolho um artigo, a elaboração de artigo, de opinião, quando eu peço um ensaio, como peço uma resenha, um seminário, né? Questão da oralidade, então eu fico muito preocupada como é que os professores desenvolvem os seminários, sabe? A partir de. E como as crianças e os jovens, de um modo geral, também desenvolvem esse seminário, a partir de gravações, de cópias da cópia, sem intervenções, sem pesquisa, né, uma pesquisa adequada. Então, essa pesquisa, esse seminário desenvolve a oralidade, né, principalmente nos cursos de licenciatura, é muito cobrado o seminário, porque o seminário tem a ver com essa oralidade, né, com esse desenvolvimento da oralidade, com essa capacidade de síntese textual, síntese do conteúdo também. Por exemplo, para me desenvolver um slide desse, eu preciso pegar um material e fazer uma síntese dos principais pontos, né? Então, tudo isso, quando eu vou, o seminário, ele pode desenvolver várias habilidades, mas se eu tiver consciência, eu, enquanto professor e o aluno também, de que cada processo, de cada elemento, né, ao desenvolver cada elemento, eu posso estar aprendendo e estar desenvolvendo e ao mesmo tempo estar mostrando para o meu professor o que eu aprendi e o que eu deixei de aprender, o que eu preciso aprender, né? O estudo dirigido, fichamento, relatório, né, que é relatório, no caso, que eu tinha também cobrado no, no estágio. E, por exemplo, no ensino médio, por exemplo, existe vários processos avaliativos que podem ser utilizados, o relatório. O que eu coloco no relatório? O que significa o relatório? Relatar as situações. Como é que eu vou, por exemplo, e eu penso muito no aluno de estágio, quando ele vai relatar o estágio, o que ele relata, né? Autoavaliação, como a gente precisa estar desenvolvendo esse instrumento, né, e estar aprimorando esse instrumento de autoavaliação, né, não no sentido assim, qual a nota que você dá? Aí o aluno coloca 100, eu 100, por que você dá 100 ou 10, né? Porque você acha que você elabora, mas eu preciso colocar critério. Você acha que você se desenvolveu nisso? E como é que foi, você poderia, então, a gente precisa caminhar, a maioria desses processos avaliativos, eu não estou falando só como professores da educação básica, mas também como professores do ensino superior, nos cursos de licenciatura principalmente. Então, sempre eu pensar nesses processos avaliativos, nesses instrumentos avaliativos, selecionar esses instrumentos avaliativos, eu sempre preciso pensar nessas práticas de linguagem, oralidade, leitura e escuta, produção, análise linguística, né? Então, nesses processos, instrumentos avaliativos, eu vou ler, eu vou escrever, eu vou fazer produção textual, eu vou fazer análise da língua, né? Mas eu preciso fazer de forma consciente, não aleatória, não algo que sem planejamento, tá? Então, sempre pensando nos diferentes gêneros textuais e também chamando a atenção para a reescrita. Escrever é reescrever, avaliação, porque nesse processo de aprimoração do texto, de reescrita, eu vou aprimorando minha escrita, vou revendo alguns elementos relacionados à análise da língua, né? Eu vou melhorando a minha leitura, melhorando a minha escrita, a minha produção textual. Então, é uma dificuldade que todos nós professores temos, promover a reescrita pela questão do tempo, né, de corrigir aquele texto que pediu o aluno para reescrever, produzindo ele melhor. E dentro da educação básica também é muito, porque requer tempo, né, requer atenção, requer você ter paciência para você fazer uma produção de texto, corrigir, passar para o aluno e ter outro tempo para essa reescrita e outro tempo para esta nova avaliação. Então não é fácil, mas a gente precisa muito pensar na questão da reescrita, tá bom? E aí, vamos falar um pouco sobre essa avaliação formativa, né, que é compreendida como uma educação democrática, consiste em fazer apreciações críticas, busca qualificar o ensino e a aprendizagem, tem função de diagnóstico e exige a participação ampla das instituições e sujeitos envolvidos, enfatiza aspectos qualitativos, considera resultados e também os processos de produção desses resultados, favorece uma leitura dos diversos aspectos e dimensões dos processos e fenômenos educativos. Então, vamos pensar numa avaliação não punitiva,
mas sim formativa, que faz parte desse processo de compreender não só o que o aluno está aprendendo, mas como o professor está ensinando, né? Então, de compreender como os elementos que foram alcançados, que precisam alcançar, como eu vou fazer para que esse aluno se desenvolva de forma integral, tendo em vista aquele componente curricular que eu estou que está com elemento do meu ensino, né? Então a gente precisa muito pensar numa avaliação para além da avaliação punitiva, uma avaliação formativa, tá bom? Então as indicações de leitura que eu vou deixar aqui é esse texto, né? Que o nome do texto é a Avaliação em Língua Portuguesa, Contribuições para a Prática Pedagógica, é um livro, né? Ele é organizado pela Beth Marcucci e a Lívia Suassuna, e ela lá tem vários textos, vários artigos muito bons, que essas citações que estão todas nesse slide eu tirei de lá, e aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês para se dedicar, né, e também, quem sabe, até escrever um TCC sobre processo avaliativo no componente curricular de língua portuguesa, certinho?